Ué, mas é claro que eu tô aqui, uai. Você achou que eu não viria depois desse emocionante 0-0 no Emirates Stadium? É claro que eu não vou falar só do jogo da Premier League, falarei do que melhor aconteceu nesta quinta-feira no futebol internacional, como sugere o frescor do nosso Café Melita, especialista em café, conectando especialistas em futebol internacional, e é por isso que falaremos também da semifinal da Supercopa da Espanha, a vitória do Real Madrid para cima do Atlético de Madrid. A Melita é o patrocinador oficial do Real Madrid, a Melita é patrocinador oficial do nosso canal. Então estamos aqui, não sei se é de surpresa para você, se for, é porque não está prestando atenção direito nos outros vídeos, né? Porque eu avisei que eu viria para falar desses pós-jogos desse 8 de janeiro de 2026. Vamos começar, portanto, sem esquecer de você aproveitar o cupom CAFRED para ter 10% de desconto no site da Melita, com a vitória do Real Madrid para cima do Atlético, teremos El Clásico na final da Supercopa neste domingo. Portanto, será tema do Fred Café da segunda-feira, 11 horas da manhã ou algo ao redor disso, horário de Brasília. Teremos o Real Madrid contra o Barcelona. O Real Madrid passou marromeno para cima do Atlético. Tudo bem que é uma melhora em relação ao último encontro dos dois, né? Para o Real Madrid, depois daquele 5-2, não tinha muito como piorar, mas não é uma vitória que nutra tanto esse Real Madrid. Eu acho que ainda passa de maneira um pouco desidratada. Esse Real Madrid me parece um pouco mais um time que vaga do que um time que joga, do que um time que convence. Me parece um time que vai passando e vai coletando resultados muito mais do que recompor a própria autoconfiança. Esse jogo, por exemplo, a gente viu um Real Madrid esmagado nas estatísticas, calma, 21 finalizações do Atlético de Madrid, 8 finalizações do Real Madrid, algo que sugere nos números um retrato muito mais exagerado, né? Os números são uma caricatura da foto que foi o jogo, tá? Houve, claro, um volume maior de ações ofensivas do Atlético de Madrid. O Courtois foi bem mais exigido do que o Oblak, mas eu não acho que tenha sido para sair tão assustado com esse desnível, não, por conta do perigo do gol cedo, né? Como já alertavam há muito tempo os nossos amigos do Falha de Cobertura e como qualquer mesa de bar há muito tempo, o gol cedo eles transforma muito o jogo, né? E o Real Madrid abre o placar com um chutaço do Valverde, que ao mesmo tempo que foi um chutaço, também foi um aceitar de muito bom grado do Oblak. Eu não sei se eu coloco como falha, eu acho que seria um exagero com o Oblak. Mas o Oblak que eu conheço pegaria essa bola. Eu tenho a sensação de que ele se desligou, ou ele demorou um pouco para ver a bola pela trajetória, talvez estivesse escondida por trás da barreira no ponto de vista do Oblak no começo, e aí quando ele viu já era tarde demais, porque o chute do Valverde foi muito forte. O replay em câmera lenta, ele sugere que a bola era muito mais defensável do que de fato ela foi, porque foi uma pancada. Eu não sei qual foi a quilometragem por hora ali do chute do Valverde, mas foi um chutaço, foi uma bomba, foi um pombo sem asa, né? Na definição da expressão. Mas o Oblak dos áureos tempos, eu acho que defenderia essa bola. Pois bem, depois disso, o Real Madrid, eu acho que pela conjuntura, tá voltando do recesso, tá voltando ainda com vários problemas de ordem física, termina a partida com volante e lateral esquerdo como miolo de zaga e com algumas preocupações. Não sei como é que vai ser a escalação possível dessa defesa do Real Madrid para o jogo de domingo contra o Barcelona. Eu acho que pela conjuntura de tentar limitar os próprios problemas enquanto sobrevive nos jogos, e depois que você faz 1-0, eu acho que o Real Madrid meio que sentou um pouco nessa vantagem como dava. Eu acho que é natural que o Atlético de Madrid ele vá crescendo enquanto volume ofensivo. No primeiro tempo o Real Madrid não sofreu, no segundo tempo o Real Madrid não jogou. Né? Então é uma vitória frágil, né? Importante.
É o Xabi Alonso tirando água do barco o tempo todo. O barco não afunda, mas ele não pega tranco no motor. O motor ainda não voltou a ligar desse Real Madrid. Eu não sinto nenhuma segurança no Real Madrid para esse jogo contra o Barcelona, tá? Eu acho, inclusive, que é um favoritismo da ordem de 60-40, 70-30 para o Barcelona. Poxa, mas o Real Madrid venceu do Barça em La Liga em outubro. Era outro Real Madrid e principalmente era outro Barcelona, né? Era muito mais outro Barcelona do que outro Real Madrid. Não tinha Rafinha, por exemplo. Esse Barcelona que está recuperando todo mundo e que atropelou o Atlético de Bilbao caminhando, enquanto o Real Madrid mal consegue correr. Assim, é um Real Madrid muito dependente das individualidades, é um Real Madrid que não consegue ter o controle da bola e quando é convocado a ser reativo, a contra-atacar, não contra-ataca, porque o Xabi Alonso me parece que ele não quer entrar num ping-pong, entrar num tênis, e aí quando ele tenta não entrar num tênis, quando você tem jogadores com capacidade de te entregar um Federer, um Djokovic, um Agassi, um Guga, e ele bloqueia isso, talvez até pela falta de peças, sem o Mbappé fica um pouco realmente mais difícil você ter o que, por exemplo, ele fez bem contra o Manchester City, né? Não sei, vai ter que melhorar muito para o jogo contra o Barcelona. A gente tem algumas boas notícias, as de sempre, né? O Courtois, mais uma vez, sendo fundamental, é o principal jogador, mais uma vez, da temporada do Real Madrid. O Asensio, mais uma vez, frágil, aquém, né? Ele deixou o Sorloth sozinho 2 vezes, né? Na primeira ele conseguiu atrapalhar um pouquinho, acho que foi mais falha do atacante do Atlético, que poderia ter feito o gol no primeiro tempo. E na segunda o Sorloth não perdoou. O lado esquerdo do Real Madrid sofrendo muito com o bom lado direito ali do Llorente, do Atlético. Sentiu muita falta do Pablo Barrios, que é, para mim, um dos principais jogadores do pouco que eu vi, tá? Né, do Atlético de Madrid nessa temporada. O Real teve grande atuação do Valverde, evidentemente, né? Foi o protagonista dessa partida com gol e assistência, além de mais uma boa atuação na lateral direita do cara que não nasceu para ser lateral. O Courtois, eu gostei do Tchouaméni mais do que do Camavinga e, claro, principalmente do Rodrigo, né? O Rodrigo, ele ressurgiu, o Rodrigo, ele renasceu, até por acho que uma maturidade em meio a um começo de temporada imaturo. Eu não entendi e eu não sei se eu vou entender algum dia porque o Rodrigo botou na cabeça que ele queria começar a temporada na esquerda e brigando só pelo lado esquerdo do Real Madrid. Eu não consigo entender por que ele deu esse tiro no próprio pé. E que bom que ele voltou a ser flexível taticamente e agora ele está sendo um cara que flutua muito, né? A Tati falou no Melhor Futebol do Mundo que o mapa de calor dele hoje foi muito central, não só pela direita. Ele traz um pouco da criatividade que falta a esse Real Madrid. Eu acho que o Rodrigo é um titularíssimo do Real Madrid para várias temporadas. Eu não acho que ele seja esse cara todo não, tá? É um jogador de grupo. Nesse momento me parece sim titularíssimo, mas eu não... O meu ponto é a escala, o tamanho do Rodrigo na escala de grandes jogadores, ou de jogadores, ainda vai ser definido. Ele ainda é muito jovem, apesar de já ter feito muita coisa. Mas eu sei que ele não é um cara que vai conversar com os grandes jogadores do Real Madrid. Porém, ainda que eu entenda a exigência de que um cara que joga no Real Madrid na seleção brasileira, ele chegou no topo, e ele tem que se manter no topo, e a exigência é que ele se mantenha no topo, e, portanto, não dá para você perdoar 6 meses sabáticos, 1 ano sabático, tem que ter cobrança, tá tudo certo. Eu cobro aqui muitas vezes. Porém, me incomoda muito quando a cobrança vem acompanhada de um rasgar da história do cara. Muita gente estava pintando como se o Rodrigo não fosse bom jogador, chamando de bagre, jogador que não é para Real Madrid, jogador que não é para a seleção brasileira. Pera lá. Que futebol é esse que vocês estão acompanhando que tem vários Rodrigos por aí dando sopa? Pro Rodrigo não ser mais jogador de Real Madrid. Titularíssimo é uma coisa, jogador para estar no grupo, para poder ser aproveitado quando com confiança, quando com boa fase é outra. Eu acho que o Rodrigo é esse cara e ele conquistou isso com a história e agora ele volta a conquistar esse status com o que ele tem feito
nos últimos jogos, para além dos números, né, que eu acho que são 3 gols e 3 assistências nas últimas 6 partidas. E estão fazendo mais ou menos a mesma coisa com o Vinícius, tá? O Vinícius está bem? Não. E já tem 1 ano e meio. Né? O Vinícius, desde que perde a bola de ouro para o Rodri, ele não consegue ser um jogador constante, ser um jogador confiável, ser um jogador fiável, nem para o Real Madrid e muito menos para a seleção brasileira. Eu ainda acho que ele nessa temporada tem bons momentos que acabam sendo descartados nas críticas por conta dos maus números. Ainda acho que o Vinícius é um cara que consegue criar volume, que consegue ser, em muitos momentos, o desafogo desse setor ofensivo do Real Madrid, que é muito dependente dos indivíduos e das individualidades. Porém, é evidente que o Vinícius, que eu já vi, que você já viu, que a torcida do Real Madrid já viu, a torcida da seleção brasileira não, ele não está aqui. Não é esse o Vinícius. Porém, chegar ao ponto de, mais uma vez, né, caramba, não é jogador para o Real Madrid, não tem qualidade para isso, aí eu já acho que é uma viagem completa. Acho que o Vinícius tem que ser titular do Real Madrid? Sim. Sim, nas boas ou nas más. É titular. É esse nível de jogador. Eu acho que o Vinícius tem que ser titular da seleção brasileira? Não. Não acho. Não acho que ele conquistou esse status na seleção brasileira nem de perto. Eu acho que ele será com o Ancelotti, mal ou bem? Sim. Agora, o que eu acho é diferente do que eu acho que o Ancelotti pensa. O que eu acho é que o Vinícius não deveria ter esse status na seleção brasileira, ainda mais em má fase. Como, tomara que ele não chegue assim na Copa, mas se a Copa fosse hoje, não tem como o Vinícius estar à frente de Rafinha, Estevão, tá? Não tem. Não acho. Acho que Copa é muito momento, é muito tiro curto para você apostar no status do jogador de 1 ano atrás, ou do que ele fez na carreira até aqui. Pois bem, isso é papo para depois, mas é só para tentar te fazer entender qual é a configuração do meu pensamento sobre esses dois brasileiros do Real Madrid. E é claro que a gente teve ali durante o jogo o Diego Pablo Simeone provocando o Vinícius Júnior. Acho muito ruim que se construa a sensação de que está sempre o Vinícius em problemas, quando dessa vez, claramente, quem constrói o problema é o Simeone, que durante o jogo, o Vinícius do lado dele ali, né, na ponta do lado da área técnica, o Simeone fala pro Vinícius, olha só, o Florentino vai te dispensar, hein? Escuta o que eu tô te dizendo. Confia no que eu tô te falando. Olha o bizu. O Simeone não pode fazer isso, tá? Eu não quero ser chato aqui. Deixa eu explicar. Jogador e jogador, eu acho que tá tudo certo. Se é o Koke falando isso pro Vinícius, pô, pra mim é isso aí, faz parte do jogo. O treinador na beira do campo com bola rolando, pô, Simeone, você não joga mais. Eu não jogo mais. Acho meio nada a ver. Eu acho deselegante, mas não é só deselegante. Eu acho o jogo é dos jogadores. O que o Simeone tem que estar falando com o Vinícius? Se o Vinícius provoca o Simeone, eu acho que tudo bem, tem direito de resposta. Agora, o Simeone indo pra cima dele ali, não acho legal, não. Não acho que faça parte do espetáculo. Depois do jogo acabar, aí beleza, fala o que quiser falar. Dentro, né, do que a gente considera como razoável enquanto sociedade iluminista, enquanto a gente ainda é. Mas, pois bem, o Simeone perdendo a linha e o Vinícius respondendo, ainda não vi o que o pessoal da leitura labial da Espanha, da Movistar mais especificamente, pegou das respostas do Vinícius. Depois, quando o Vinícius foi substituído, houve algumas vaias no estádio, não sei de qual torcida, na Arábia Saudita ainda muito menos, não sei como é que estava a distribuição das alocações das torcidas, e aí o Simeone estava meio que assim, ó, presta atenção, o pessoal não te quer mais aqui. Enfim, Mbappé viaja para a Arábia Saudita, segundo Xabi Alonso, deve ficar no banco de reservas contra o Barcelona, portanto. Passamos para Arsenal e Liverpool, média de 4 gols por jogo nos últimos 9 encontros entre essas duas equipes, e é claro que foi um 0-0.
primeira vez que o Arsenal perde pontos em casa desde setembro, tá? Na Premier League, como sabemos, ontem, quarta-feira, Manchester City tropeçou em casa. Mau momento do City, terceiro empate consecutivo, segundo dentro de casa, 1-1 contra o Brighton. Aston Villa reclama muito de pênalti não marcado contra o Crystal Palace, eu ainda não vi. Tem que ver. 0-0, empate do Villa, empate do City. O Arsenal poderia ter aberto 8 pontos na vantagem se vencesse hoje, e é claro, não conseguiu vencer. A sensação, portanto, deve ser, sim, de frustração. Porém, que seja uma frustração pontual. Não tem, né, nada maior do que esse jogo. Do trio, olhando para a rodada friamente, quem teve o pior adversário foi o Arsenal, né? Clássico, Big Six, ainda que eu pensasse que o Arsenal fosse atropelar o Liverpool, o Arsenal consegue sair dessa rodada mantendo a vantagem de 6 pontos. Eu acho que está tudo em casa, apesar de ter tropeçado dentro da própria casa. Eu me surpreendi duplamente, portanto, com a segura atuação do Liverpool e com a inofensiva mordida banguela do Arsenal. Hoje, cara, o segundo tempo foi muito feio pro Arsenal, né? Assim, olhando só pro jogo, as sensações são muito ruins desse segundo tempo. O Arsenal só finalizou no gol do Alisson nos acréscimos, bicho. Finalizou pela última vez aos 44 do primeiro tempo e depois só foi finalizar de novo aos 90 e 20 segundos, 30 segundos, 34 para ser mais exato. Não tem como, não dá. E o Liverpool, ele fez o que dava para fazer na atual conjuntura, com os atuais contextos, nas próprias condições, né? O Liverpool é o atual campeão que não joga como o atual campeão porque não é candidato a nada. O Liverpool tá tentando tirar água do barco para o barco não afundar e não tá nem tentando ligar o motor, como eu fiz essa metáfora lá com o Xabi Alonso e o Real Madrid, tá? É tentar não afundar mesmo, e contra o Arsenal no Emirates, meu amigo, não tem como exigir muita coisa nesse momento. Retranca no primeiro tempo, retranca no segundo tempo com a bola. Porque o Liverpool gastou a bola sem atacar. O Liverpool gastou a bola para defender. Então o Liverpool foi retrancado o jogo inteiro, só que no primeiro sem a bola. No segundo conseguiu a retranca mais inteligente possível para as próprias intenções. O espetáculo foi pro lixo, né? Assim, que jogo ruim. Mais um jogo ruim. Mas eu não vou ficar de chato aqui, porque já estou sendo chato o suficiente falando do nível médio dessa Premier há algum tempo. O Liverpool hoje quis sujar a água e conseguiu sujar, e o Arsenal não conseguiu sair disso. O segundo tempo do Arsenal, de não conseguir nem disputar a bola com o Liverpool, com muitos erros de muitos jogadores-chave, né? Mais uma vez o Gyökeres parecendo que tá de colete, jogando sem poder tocar na bola. Tudo bem, o Arsenal não conseguiu achá-lo, né? E aí eu acho que passa muito por um mau jogo do Declan Rice, por um mau jogo do Odegaard. O time caiu muito quando entrou o Lewis Skelly na saída do Hincapié com algum problema físico, que tomara que não seja grave. E essa temporada do Lewis Skelly é ruim. Alguns podem argumentar que é difícil você colocar tanta pressão num adolescente que não tem nenhuma sequência e que foi esquecido pelo Arteta. Outros podem argumentar que ele foi esquecido pelo Arteta porque ele não consegue mais convencer, possivelmente nem mesmo nos treinamentos. E hoje ele entrou, meio que numa furadinha, mas ele poderia ter um impacto positivo e, pelo contrário, ele matou muito o lado esquerdo do Arsenal, né? Foi muito pouco para um jogo do atual campeão e de quem quer ser o próximo campeão. E eu acho que é um sinal um pouco de como está essa Premier League. Para finalizar, o Martinelli sabe que errou, né? Ele não pode fazer o que ele fez. Ele não teve a intenção, eu acho que ele não conseguiu ler a situação como deveria ter lido. Ele achou que o Bradley tivesse caído dentro de campo para fazer cera, podia dar uma roladinha para o lado, mas ele deu uma bolada no cara e depois ainda empurrou, e o cara saiu aparentemente com uma lesão de verdade, né? Eu acho que ele entendeu que ele poderia também ganhar tempo com aquela situação e ficar com metade do corpo dentro de campo. Eu acho que teve um pouco de malandragem, sim.
mas isso não justifica. Por mais que o Arsenal tivesse com o relógio, né, urgindo, não dava para o Martinelli fazer o que ele fez. Eu acho que, conhecendo o Martinelli, ele vai colocar a mão na cabeça, na consciência, e vai entender que ele errou, e ele sai um pouco queimado com a crítica e com a torcida do Liverpool depois dessa ação dele infeliz. Infeliz como quem esperava um jogo melhor. E quem esperava um festival, não um festival de gols, mas quem esperava um jogo um pouco mais, com pelo menos uma singularidade, uma unidade de gol, e não teve. É isso. Voltaremos no Fred Café de segunda-feira, portanto, às 11 horas da manhã, mais ou menos.